Brasileiras e brasileiros, boa noite. Agora as falas começam a ficar mais técnicas. Começo agora a conversar como o magistrado supremo da nação. Magistratura Suprema quer dizer intelectualidade acima da média, capacidade jurídica, econômica, social, enfim, em todas as cátedras, para que eu seja o diretor da mesa dos magistrados que vão compor o colegiado de governo. Se não fosse assim, não havia razão do povo, no exercício direto do poder, estar em mim nessa investidura. Porque tá cheio aí de bandidos, terroristas, ladrões, vagabundos, cafajestes, genocidas, se lançando a presidente da República. Encarnados quanto ao grau de nulidades que são em Luiz Inácio Lula da Silva, o modelo do estrume despencado das latrinas do inferno dentro da civilização brasileira. Com certeza absoluta de que vai ser, de novo, o presidente do Brasil. Seu programa de governo, pelo qual ele se lança em campanha eleitoral, é a sua sentença de ladrão, bandido, covarde, traiçoeiro, de 9 anos e meio em primeira instância e 11 anos e 1 mês na segunda instância. E se fosse, aliás já foi, quiseram trancar essa sentença numa burrice advocatícia sem precedentes na história do mundo, por um habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que foi rechaçado. Rechaçado como os magistrados tinham de fazer. E se intentarem no Supremo Tribunal Federal e a decisão for outra, tenham certeza que não foi decisão magistral, porque o Supremo Tribunal Federal já tem posição judiciária penal formada. E o próprio ex-ministro que instalou a Corte Suprema com essa posição é o que vem agora, como advogado do larápio, querendo mudar aquilo que ele estabeleceu por convicção da Corte Suprema. Esse vagabundo, cafajeste, malandro da pior espécie, se fosse em qualquer outro lugar do mundo, já estaria com a carteira caçada e na cadeia. Porque ele está mostrando que tipo de ministro ele foi, que tipo de magistrado ele foi. E isso explica a situação em que está o país agora. Situação essa
que, por ironia do destino, acabou sob a minha responsabilidade para resolver. E para resolver essa situação, a própria vida pública me preparou. Desde quando escrevi a Constituição da República, construindo nela os mecanismos que hoje eu uso para salvar a pátria, para resgatar a nação. Então, eu tenho a convicção de que um destino muito especial me colocou no lugar onde eu estou. Sem rabo preso com ninguém. Sem dever nada a ninguém. Forjado na luta. Como dizem os mestres maçons, o diamante que veio à luz do cascalho, arrebentado a marreta e a formão. A marreta e o formão do grau de escolaridade, temperado no campo da luta. O momento agora, pela batina que eu uso, a nação deve imaginar que é delicado. São as Forças Armadas Brasileiras em campo. Ainda não ostensivamente no teatro operacional da guerra. Mas eu, como comandante supremo e autoridade suprema delas, pelo povo no exercício direto do poder, da magistratura de Estado em mim, não precisa elas se manifestarem. Aliás, a Constituição as proíbe disso. Porque uma coisa que eu preciso deixar bem claro aqui, aos movimentos intervencionistas, que vou começar a meter na cadeia os seus líderes, ou seja, os picaretos, os vigaristas que estão aí, com essa baderna, que visa fundirem-se com MST, com os exércitos do Lula e jogar o país no caos. Já devem ter ouvido o vídeo do PCC dizendo o que a senadora presidente do PT já repetiu várias vezes na tribuna do Senado. E o Lula já espalhou pelas suas andanças no Brasil. Que se prenderem ele, o Brasil vai pegar fogo. Imaginação, mentira. Estamos preparados para isso. O Brasil não vai pegar fogo. O fogo do inferno vai ficar maior às suas labaredas com a devolução deles para as suas origens. Se o magistrado Sérgio Moro lhe fixou uma sentença de 9 anos e meio, que pela praxe judiciária penal não podia essa sentença ficar sem a expedição do mandado de prisão, porque se tolera até uma pena de 3 anos e meio, 4 anos. É razoável que o réu responda em liberdade. Agora, de 9 anos e meio, não. Ele passa da condição de um marginal para de um terrorista perigoso que tem de ser recolhido.
Mas há uma razão constitucional que até o dia 29 de dezembro de 2017 impedia os magistrados brasileiros de expedirem mandados de prisão para determinados bandidos. Entre esses determinados bandidos se inclui o Lula. Por isso, os magistrados de segunda instância aumentaram-lhe a pena e não expediram o mandado de prisão. E aí fica o Supremo Tribunal Federal fazendo fita em cima, porque eles sabem também a razão por que não foi expedido o mandado de prisão. E aí ficam fazendo fita. Os capachos do Lula, colocados lá por ele, e o advogado dele, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, ficam nessa novela de desdizerem o que tinham dito, de não serem aqueles magistrados de antes do Lula e de terem de mudar agora por causa da prisão do Lula. E essa razão constitucional, que você faz razão jurídica imperiosa, está impedindo do magistrado Sérgio Moro lavrar mais as sentenças dos processos dele que já estão prontos. Esse bandido vai apodrecer na cadeia. Mas essa razão constitucional, que infraconstitucionalmente se transforma em obstáculo jurídico para os magistrados expedirem mandado de prisão nos réus condenados, acabou se esvaindo a partir do dia 29 de dezembro de 2017, quando o povo, no exercício direto do poder, acabou com a vacância da instituição da presidência da República, me colocando lá como interventor constituinte interino. Esse fato tipificou o Estado paralelo, terrorista, de bandidos, instalado na sede de governo da República. E por causa disso, o bandido Michel Temer, que chefia esse estado de bandidos, já foi notificado. Porque eu não sou covarde. Eu sou um profissional. Não tenho medo no que eu estou fazendo. Porque em sabedoria jurídica, em domínio da Constituição da República, eu não reconheço ninguém, nem no Brasil, nem em qualquer lugar do mundo, superior a mim. Reconheço os juristas como eu, que estão escondidos hoje de vergonha do seu país. Atitude que eu não aprovo, mas reconheço o estado de desânimo da nação. Aqui está, de acordo com o que a Constituição determina, devidamente formalizado perante o Supremo Tribunal Federal e a instituição da Presidência da República, o decreto de prisão do meliante Michel Temer como bandido, terrorista, apátrida
genocida, em crime, em flagrante delito de usurpação da instituição do cargo de presidente da República, em esbulho da respectiva instituição. Ele e suas quadrilhas que o colocaram lá, da Câmara e do Senado, e que por causa desse comportamento tornaram o Supremo, o Congresso Nacional em vacância. Não foi preciso nem eu ser ditador para suspender aquele antro de ladrões ali dentro. Eles mesmos se suspenderam. Cabe a mim apenas agora reconhecer, declarar a situação de vacância do Congresso Nacional e economizar R$1.340.000, que é o custo de cada ladrão genocida daqueles que estão lá dentro. 513 na Câmara dos Deputados, 81 no Senado Federal. Alguns, é verdade, não estão aparentemente metidos nas quadrilhas. Mas eu, como jurista, autor da Constituição do Brasil, que é usada nas melhores universidades do mundo, como livro didático em cursos de doutorado, tenho de exercer a magistratura de Estado pela regra universal do direito acusatório. Quem se associa a bandido ou a gangues de bandidos se torna autor nos crimes por eles praticados. Então, os 513 deputados e os 61 senadores que instalaram Estado paralelo, terrorista de bandidos, na sede do governo da República, com um meliante sem mandato, sem investidura de cargo, como chefe das quadrilhas. E o que é interessante, que vai ficar para a história, para os estudantes de direito se deliciarem, essa corja de bandidos aplicou para mostrar que são irrecuperáveis. Um golpe de mais de 30 bilhões na massa falida que já está o país, sob o peso de uma dívida impagável de 7 trilhões a 9 trilhões de reais, porque eles suprimiram os números estatísticos e isso se faz hoje por estimativas. Mas tenho certeza que não estamos errados. Nessa situação, essa corja de bandidos, de onde estão lançando candidatos à presidência da República, fizeram um roubo de mais de 30 bilhões, isso denunciado por eles próprios, pela modalidade de denunciarem o meliante Michel Temer como presidente da República, em duplicidade de fórum, que nem a Constituição exige isso. Um bandido com
constitucionalmente tipificado bandido, terrorista, genocida, apátrida, sem nenhum tipo de investidura. Porque quando nós fizemos a Constituição da República, os saudosos Ulisses Guimarães, Fonsarinos, Severo Gomes, políticos experimentados, e nós éramos muito bem informados para a elaboração do livro. Então tinha aquela quase tradição na República Brasileira dos golpes de governo, dos golpes de Estado, das revoluções para depor governos. E nós criamos uma Constituição contra isso. Então criamos um mecanismo na Constituição, bem claro, desenhado, nos artigos 78, 79, bem desenhado. Só tem mandato o presidente da República. No mandato de presidente da República, é diplomado pelo Superior Tribunal Eleitoral o seu vice, que apenas figurou na sua chapa no processo eleitoral. O vice, pela Constituição, não pode nem fazer campanha. A campanha tem que ser feita pelo candidato a presidente. Mas como a Constituição foi desrespeitada praticamente desde a sua promulgação, virou nessa baderna que está aí, e o vice também fazia campanha. Não fazia campanha, aproveitava o momento para aumentar os seus roubos, como Michel Temer está respondendo por isso na justiça. E ele aproveitou para aumentar mais o roubo, que desde 56 anos vem praticando como aposentado, sem ter um rastro de utilidade nas necessidades de progresso para a qualidade de vida do país. Porque a única coisa que fez, além de trair políticos, porque ele nunca conseguiu um mandato, para ficar no lugar do titular, o que ele fez, que ele deixou de herança como secretário de Segurança Pública em São Paulo, foi o PCC registrado como uma entidade criminosa. Procure na história do mundo civilizado se existe em algum outro lugar um fato semelhante. Nem na Itália, onde a máfia chegou a ter forma de empresa, os mafiosos nunca tiveram registro. Agora aqui no Brasil, Michel Temer deixou para a nação, no seu tempo de secretário de Segurança Pública em São Paulo, o PCC, que agora se manifestou por um vídeo que está em todas as redes aí, dizendo que, se prenderem o Lula, eles vão incendiar o Brasil. Mentira! Vão aumentar a labareda do fogo do inferno, porque é para lá que serão devolvidos. Então aqui está o decreto de prisão dele. Isso vai acontecer. E aqui está o decreto de prisão dos 4 generais que estão no confronto entre bandidos no estado do Rio de Janeiro. Tudo seguindo rigorosamente o que a Constituição da República determina. Rigorosamente. Por isso é que parece que a coisa não anda. Porque quando é forense, você trabalha com inteligência, não com as armas
perturbando a inteligência, mas com as armas equipando a inteligência, como a nossa Constituição estabelece, e as nossas Forças Armadas estão submissas a ela. Não tenham dúvida de que no momento próprio, se for necessário, blindados, às vistas da nação, eles estarão no teatro operacional da luta. Nossos militares são da melhor qualidade vocacional. E esta batininha aqui, que eu não estou usurpando ela, porque jamais eu teria a ousadia de usurpar a única indumentária que é santa na civilização brasileira. Porque diz as Escrituras Sagradas que o soldado é ministro de Deus, que não carrega a espada para enfeite, mas porque é detentor da ação dos maus pela segurança dos bons. Então eu jamais me atreveria a desmerecer a divindade desta roupinha. Ela significa que dentro dela está um ministro de Deus, o único ministro que as Escrituras Sagradas que nos dão notícia de Deus na civilização brasileira é instituído. O resto tudo é invenção acadêmica. Mas o soldado não. O soldado é um sacerdote do Altíssimo. Então, por que eu estou fardado? Dizem que todo ditador é doente por farda. E a posição que eu estou hoje, apenas com a Constituição como regente do meu desempenho de magistrado supremo, limitado no Supremo Tribunal Federal como Corte Constituinte, para receber os meus expedientes e dar a eles a natureza de atos constituintes devidamente promulgados com obediência à estrutura judiciária infraconstitucional do Brasil. Então isso poderia despertar a acusação de que eu já estou mostrando a minha índole. Não. Eu sou estabelecido no artigo 84, inciso 3º, com o artigo 142 da Constituição, o comandante supremo e autoridade suprema das Forças Armadas. Então, nessa posição, como magistrado supremo, eu uso a toga da vocação sacerdotal militar, honrando Deus, ou seja, agradecendo a Deus pela confiança que Ele deposita nos homens. Homens que me dão tranquilidade para as minhas falas com a nação. Temos nossas rusguinhas de família, porque entre homens o ambiente é mais ou menos como entre
leões. Um urra para o outro, para aviventar a memória de que todos são absolutamente iguais em hombridade, em honradez e em caráter. Então começo hoje chamando a atenção à nação. O momento é de confronto. E aproveito, já que o PCC está ameaçando, estou convocando os grupos de brasileiros da reserva e de brasileiros patriotas que conosco vieram se organizando para a eventualidade de um confronto. Está na hora. Azeitem as vossas armas. Não porque eu desconfie das forças constitucionais que eu comando, mas porque o momento é de apreensão. A bandidagem, como o PCC se manifestou hoje, eles estão como o joio no meio do trigo. E esse momento, então, impõe a esses homens treinados para a luta se posicionarem em defesa da nação no meio da sociedade. E não poupem em bandido, terrorista, apátrida, genocida, se atira para matar. Boa noite e muito obrigado.